Olá pessoal, Pedro aqui novamente. Hoje eu vou falar sobre um tema que está bem em voga e que talvez interesse muitos de vocês, que é a interação entre psicologia e inteligência artificial. A gente tem observado algumas ferramentas de inteligência artificial que têm sido criadas nos últimos tempos. Talvez a mais famosa, delas foi o chat GPT, que é aquele chat em que você coloca uma pergunta lá e o bot, o robozinho, vai te dar uma resposta bem detalhada, bem específica e tal. Essa é uma ferramenta nova, mas os chatbots, os robozinhos de conversa, já estão aí no mercado há bastante tempo, pelo menos há uns 2 ou 3 anos no mínimo. E muitas pessoas têm ficado em dúvida, poxa, até que ponto a inteligência artificial pode substituir o trabalho de um psicólogo no futuro? Até que ponto o psicólogo, o profissional da psicologia vai ser um profissional descartável pelas inteligências artificiais? A gente vai tentar responder essa dúvida no vídeo de hoje, mas antes eu queria falar um pouco sobre a contribuição que a psicologia tem feito para o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial. Porque sim, a psicologia, a neurociência e ramos da saúde mental têm sido fundamentais para a criação de alguns algoritmos que ajudam no desenvolvimento das inteligências artificiais. Eu poderia falar para vocês sobre 5 grandes contribuições da psicologia. E a primeira é, obviamente, a compreensão da cognição humana. Eu já falei aqui em vídeos anteriores que a psicologia é o ramo da ciência, que é responsável por isso, por entender como é que a cognição humana funciona. Claro que existem várias ramificações, como a própria neurociência, que busca entender qual é o substrato neural ou qual é o elemento do sistema nervoso que está influenciando nas cognições, nas emoções e tal. Mas cabe à psicologia esse papel, embora outras áreas do saber também façam isso, cabe à psicologia essa função. E muitas vezes a psicologia ajuda nos algoritmos de inteligência artificial justamente fazendo com que algumas cognições, algumas emoções, algumas formas de pensar ou de se comportar sejam identificáveis pelo algoritmo e façam com que ele entenda um pouco melhor como o ser humano funciona. O algoritmo, a inteligência artificial não é um ser humano, obviamente, mas ela pode entender através dos conhecimentos que a ciência da psicologia fornece da cognição humana. Então essa é a primeira grande contribuição. Se você tem algum tipo de habituação ou algum tipo de afinidade com programação, você sabe que a programação por si só, ela não é capaz de entender as emoções de um ser humano. Mas se ela for beneficiada pelo conhecimento da psicologia, isso fica muito mais fácil. Uma segunda grande contribuição eu diria que é a modelagem de processos mentais, de padrões mentais. Sim, a forma como o ser humano se comporta, ela pode ser padronizada, ela pode ser categorizada. Existem muitas pessoas que se comportam de uma determinada forma e embora cada ser humano seja único, embora cada ser humano tenha suas próprias idiosincrasias, suas próprias particularidades, existem coisas que nós fazemos que são muito comuns a outros seres humanos. Então, o comportamento humano, ele pode sim ser padronizado. Existem padrões de comportamento que são aplicados na terapia e que inclusive podem ser replicados por inteligência artificial. Então, essa modelagem de processos mentais, essa modelagem de padrões de comportamento é algo que os profissionais da psicologia muitas vezes, juntamente com programadores, conseguem trocar essa experiência, essas informações e chegar em modelos de inteligência artificial que prevêem, de certa maneira, ou predizem como um ser humano vai se comportar. Uma terceira grande contribuição da psicologia no desenvolvimento de inteligência artificial é o desenvolvimento da interface homem e máquina. Alguns modelos de interface, na hora que a gente vai utilizar uma rede social ou na hora que a gente vai abrir um site, são mais intuitivos, são mais fáceis de serem usados. A gente acaba visualizando melhor alguns itens em páginas, em layouts de sites, e isso já foi comprovado por uma maquinazinha chamada eye tracking. Quando a gente vai olhar uma tela, o nosso olhar ele é direcionado para aquilo que nos chama mais atenção. E quando os cientistas do comportamento observam dentro de um ambiente, dentro de uma paisagem, o que chama mais atenção do indivíduo que está olhando, isso pode ser aplicado a sites,
a interfaces, a redes sociais. E isso gera uma melhor experiência do usuário. Então, a psicologia pode ajudar programadores que trabalham com front-end, né, que é a parte mais frontal de um site, ou aquilo que é observado, né, pelo usuário, para que essa experiência se torne mais fluida e mais agradável. Uma outra forma é a identificação de vieses negativos. A forma como a gente pensa, muitas vezes, é afetada por algum viés emocional. Eu falo sobre isso, inclusive, no vídeo sobre polarização política. Eu vou deixar o card aqui para você ver. Então, muitas vezes, a forma como a gente se sente, o nosso estado de humor, ele afeta o nosso pensamento, o nosso julgamento, e isso pode ser previsto. Psicólogos que conseguem entender esses vieses podem ajudar no desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial na hora da interação entre homem e máquina também. Então essa é uma outra particularidade, uma outra característica que profissionais da psicologia podem ajudar no desenvolvimento de robôs. Uma outra forma é o desenvolvimento de tecnologias assistivas. Existem uma série de deficiências intelectuais ou de transtornos mentais que afetam o dia a dia dos indivíduos. Então, pessoas que têm um nível mais avançado do transtorno do espectro autista ou uma síndrome de Down ou qualquer outra questão mental que acarrete numa possível deficiência intelectual, elas necessitam de um apoio maior para desempenhar atividades que, para pessoas que não têm deficiência intelectual, são muito comuns, são muito rotineiras. O psicólogo ele pode ajudar no desenvolvimento de inteligências artificiais que ajudem as pessoas a se comunicar melhor, a interagir melhor umas com as outras e a lidar melhor com os desafios do dia a dia. Você está gostando? Então eu peço que você deixe o seu like. É muito importante que você faça isso para que esse vídeo alcance outras pessoas. E não se esquece também de se inscrever se você ainda não é um inscrito. Se você já é um inscrito, manda esse vídeo para alguém que você acha que pode gostar do canal Pedro Psicólogo, tá? E se você estiver concordando, discordando, deixa aqui nos comentários para eu saber um pouco melhor sobre a sua opinião. Então, como vocês podem perceber, o psicólogo ele pode ajudar muito no desenvolvimento de programas, aplicativos e softwares que ajudam na saúde mental dos indivíduos. O contrário também se aplica. Hoje nós vemos uma série de bots, né, de chatbots, em que a pessoa pode ser ajudada a lidar com uma crise de ansiedade. Existem aplicativos já que servem muito bem para isso, tanto para tratamento de fobia social, tratamento de transtorno do pânico, tratamento de agorafobia, toque. Existem diversos aplicativos, diversos programas que já auxiliam no tratamento. Mas aí vem aquela grande pergunta: até onde a inteligência artificial pode ir? Até onde ela pode, digamos, substituir propriamente o trabalho de um profissional? E aqui eu vou dar a minha opinião. Não tem como eu prever o futuro e falar com 100% de convicção de que a inteligência artificial nunca vai substituir o trabalho de um psicólogo, porque muito do que a inteligência artificial faz hoje, um dia eu achava muito difícil que poderia acontecer. Mas, na minha humilde opinião, eu acredito que as inteligências artificiais nunca vão poder substituir totalmente o trabalho dos profissionais da psicologia. Porque por mais próxima que uma inteligência artificial possa se tornar de um ser humano, ela ainda não é um ser humano. E nós estamos falando de um trabalho que envolve muita subjetividade, envolve muita capacidade de empatia, envolve fornecimento de vínculo terapêutico, como eu já falei em diversos vídeos, que o vínculo terapêutico entre paciente e terapeuta é uma condição sine qua non para o bom tratamento da terapia, que eu acho muito difícil que as inteligências artificiais, por mais desenvolvidas que sejam, possam chegar. Então, eu sempre acredito que haverá um elemento de interação humana que será indispensável para tratamento em saúde mental, o que não significa que as inteligências artificiais não poderão facilitar muito o nosso trabalho, como já estão fazendo. Elas podem nos ajudar no diagnóstico, no processo de triagem. Existem, como eu falei, padrões, inclusive no processo de adoecimento, em que a inteligência artificial pode muito bem, através dos algoritmos, identificar. Então, o pré-diagnóstico pode ser dado por um mecanismo de inteligência artificial. Algumas atuações em psicoeducação também podem ser feitas pela inteligência artificial, mas vai chegar um momento em que um ser humano precisará de um outro ser humano
humano para continuar no seu tratamento ou para realmente ser totalmente compreendido. E eu aproveito para falar sobre um outro tópico que eu posso até expandir em outro vídeo, mas que eu acho importante pincelar. De fato, a inteligência artificial vai acabar com muitas profissões. De fato, muitos processos vão ser automatizados e pessoas que buscam se colocar no mercado de trabalho vão precisar se reinventar ou, pelo menos, entender como a tecnologia funciona para manter seus empregos. Hoje, a área mais aquecida é a área da tecnologia da informação e suas diferentes variações. Mas a psicologia, eu sinceramente acredito que está mais imune a essa questão. Os profissionais da psicologia frequentemente vão precisar aprender a mexer em software, a saber como interagir com a tecnologia, mas eles não serão totalmente descartados. Então, essa é uma questão que nos favorece, que conta ao favor da nossa profissão, ao contrário de muitas que certamente serão substituídas por robôs e por algoritmos. Tem mais duas coisas que é importante falar. A premissa básica de um processo terapêutico é a questão do sigilo, que só pode ser rompido mediante algumas condições muito específicas, quando, por exemplo, o paciente acarreta algum risco de vida para si mesmo, no caso de ideação suicida, ou para uma outra pessoa. E aí o sigilo ele pode ser quebrado. Na grande maioria das situações, quando não há um crime envolvido e um risco iminente, o sigilo ele precisa ser mantido. E fica muito difícil desse sigilo ser mantido no caso de atendimentos única e exclusivamente feitos com inteligência artificial, porque as informações que são dadas para o robô vão para um banco de dados. E aí como é que você vai falar sobre coisas muito pessoais, muito íntimas, sabendo que aquelas informações podem em algum momento serem utilizadas contra você no caso da quebra de sigilo de informações. Mas é inegável que a tecnologia ela sempre estará presente, até porque muitas pessoas hoje já utilizam o atendimento com o psicólogo humano através do uso da tecnologia. O atendimento online. Eu lembro que em 2018 eu tentei fazer um atendimento online e aí o senhor CFP, infelizmente, não aprovou que eu fosse um terapeuta que atendia online e não me explicou na época o porquê de eu não ter sido aceito. Algum tempo passou, veio a pandemia e aí o CFP, sabendo que não tinha mais como impedir, digamos assim, liberou para que todos os profissionais da psicologia atendessem online. E hoje o atendimento online é uma realidade extremamente consolidada e, inclusive, muitas pessoas só podem ser atendidas online porque estão em zonas de difícil acesso e não tem tanta oportunidade de terem atendimentos com profissionais no consultório. Então, tudo isso são prós e contras da questão da tecnologia e da inteligência artificial. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha respondido uma dúvida que muitos de vocês mandaram no meu Instagram, inclusive me sigam, @psipedrolucas, e vamos ver se daqui a algum tempo eu vou ter que fazer um vídeo 2.0 para mudar de opinião, mas por enquanto a minha opinião é essa. Fique tranquilo, se você é psicólogo ou se você é uma estudante de psicologia, você não será descartada, mas a tendência é que você precise aprender mais sobre ciência de dados, tecnologia da informação e programação, ok? Um grande abraço e eu encontro com você no próximo vídeo.